Olá, seja muito bem-vindo ao canal Caso Concreto. Hoje nós vamos fazer análise de mais um caso aqui, baseado ali no mundo fático e a adequação dele à situação legal. Estamos falando do caso do Renato Cariani, do famoso fisiculturista, né, que está sendo ali, que no final de 2023, algumas notícias veicularam que ele havia sido indiciado por tráfico equiparado, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Nós vamos fazer uma análise mais específica na questão do tráfico equiparado. Ok, mas antes de prosseguirmos, é muito interessante observar que eu estou fazendo essa análise com base naquilo que todo mundo tem acesso, que são as notícias da mídia. Não tive acesso aos autos, a nenhum elemento de investigação, qualquer outra informação a respeito do caso. Desta forma, não posso dizer se ele tem, vamos dizer ali, essa responsabilidade criminal ou não. Mas achei interessante falar um pouco sobre isso, porque alguns conhecidos que gostam aí, né, tem aquela curiosidade sobre o direito penal e tudo mais, vieram perguntar por que tráfico equiparado? Se o negócio lá envolvia questão de drogas, por que não tráfico de drogas? E aí isso é muito interessante. E nós temos essa resposta na própria legislação de drogas. Mas antes de passarmos a essa análise, nós vamos falar um pouco sobre o indiciamento, porque ela diz assim: o Renato Cariani foi indiciado. Ou seja, o que é indiciado? Normalmente, no procedimento investigativo, né, tanto as CPIs, as polícias, o Ministério Público, quando está diante de investigação, as pessoas ali atribuídas que às vezes eles tomaram conhecimento de algum fato que pode ser delituoso, então eles começam a fazer ali, digamos assim, uma investigação e aí eles colocam a pessoa na qualidade de investigado. Até esse momento você não sabe de nada, você nem sabe que às vezes pode estar com o telefone grampeado, pode estar com as suas correspondências ali, de alguma forma aquilo que você descarta sendo investigado, pode ter algum policial de campana cuidando da tua casa e por aí vai, né? Agora, quando a pessoa é indiciada, esse ato, digamos ali, da autoridade policial, ele existe para dizer que a pessoa, existem elementos suficientes ali, indícios, né, que são indícios de materialidade e autoria que podem ser atribuídos a essa pessoa na qualidade de suspeito. Então ela deixa de ser mero investigado e passa ali, vamos dizer assim, a ser considerado o provável autor da infração. Esse ato de indiciamento ele possui alguns efeitos, e entre esses efeitos, né, eu vou citar dois aqui que são bem interessantes, que ele vai dar ali para a polícia, digamos assim, né, para o órgão que está investigando, a condição de realizar alguns outros atos, né, de repente fazer buscas, apreensões, conduzir ali, né, solicitar a condução do investigado à delegacia e tudo mais para prestar informações, decretar, né, pedir a decretação, né, não decretar, mas pedir a decretação da prisão preventiva, entre outras coisas. E existem vantagens também, termos, né, ninguém quer ser indiciado, pelo amor de Deus, mas existem algumas vantagens para a questão do investigado, né, do indiciado nesse caso. Ele pode ali já começar a trabalhar a sua defesa, então existe ali uma condição de ampla defesa para ele, porque a partir do momento que ele sabe que ele faz parte de um procedimento policial investigativo, ele pode ali se mobilizar. Se ele está realmente cometendo o ilícito penal, paralisar aquele cometimento naquele momento, ou até ali já começar a se posicionar, colocar defesa técnica, né? Contratar advogado para o advogado já começar a ter acesso aos elementos probatórios que já foram ali colocados dentro do procedimento e tudo mais. Então, para ele, aquilo que estava oculto, ou seja, ele estava sendo investigado sem saber de nada, agora ele pode passar ali a já se movimentar dentro desse procedimento investigativo, né? O que acontece que é interessante, assim, a única coisa que ele não pode fazer é começar a sumir com provas, né? Porque se ele começar a sumir, aí a obstrução da investigação da preventiva dele pode ser decretada. Mas tem essa condição da ampla defesa, que ele já pode começar a se movimentar. Mas vamos lá, voltando para o nosso caso específico aqui, antes de falarmos sobre o tráfico equiparado, nós vamos falar sobre o tráfico, né? Então, tudo que tem a ver aí com a questão do tráfico de drogas no país, ele é regulamentado, ele tem, vamos dizer assim, a lei que
que tipifica os crimes que envolvem os entorpecentes ilícitos no Brasil é a Lei 11.343 de 2006. E lá no artigo 33, no caput do artigo 33, nós vamos encontrar ali o crime de tráfico, o próprio crime de tráfico de drogas puro, vamos dizer assim, na sua essência, né? Que ele vai ter lá vários verbos. Então os verbos são importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Então aqui nós estamos diante do tipo penal do tráfico de drogas. Então no caput do 33, toda a ação, toda conduta que se amoldar a esse verbo, a esses verbos aqui, né, que estão nesse caput, que envolver a questão das drogas, né, que também são lá, digamos assim, o que é droga no país vai estar lá dentro da portaria da Anvisa, né, que define aquilo que é o ilícito, que é o entorpecente ilícito dentro do Brasil. Então isso vai ser considerado tráfico de drogas. E o tráfico equiparado? Bom, na mesma lei, quando nós pegamos lá o parágrafo 1º, ele vai dizer o seguinte: nas mesmas penas incorre quem? Então, quando ele diz que nas mesmas penas do caput do artigo 33 incorre quem, ali aquele rol de incisos do parágrafo 1º é o que a gente chama de tráfico equiparado, porque estão vinculados ao, vamos dizer assim, ao artigo principal. Eles dependem que exista aquela conduta principal lá para que, em algum momento, ou com alguém, não precisa ser com a mesma pessoa, mas para que exista o tráfico equiparado. E aí, no caso que nós estamos analisando hoje, que é do Renato Cariani, do fisiculturista, nós vamos encontrar ali no inciso 4º, que diz o seguinte: nas mesmas penas, né, lá no parágrafo 1º, incorre quem vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar a agente policial. Então, por aí vai. O que acontece ali, né? Esse caso, por exemplo, do Renato Cariani, ele está ali, no caso, de sendo indiciado por esse crime, que é o tráfico equiparado por produzir ou entregar produtos químicos destinados ali à preparação de drogas. Olha só que interessante. É muito importante que, para que seja caracterizado esse crime, exista de fato a finalidade que é vender ou entregar drogas ou produtos químicos com a finalidade ali, com o fim de se produzir drogas. No caso em questão, em tese, a Anidrol, que é uma empresa que o Renato Cariani é sócio, ela que é uma empresa, uma indústria química, né, que produz esses químicos aí, ela estaria vendendo, né, e entregando produtos químicos para um grupo de traficantes lá. Dentro do que está sendo veiculado nas notícias, demonstra que tinha inclusive um traficante que frequentemente estava indo lá buscando produtos, né? É claro que o Ministério Público, a Polícia Federal vão ter que juntar muitos elementos para provar realmente a relação do Renato Cariani com esse caso em específico. Assim, essa ação caracterizaria ali a tal destinação que nós falamos agora há pouco. É interessante porque esses produtos químicos, eles são utilizados com as mais diversas finalidades. Eles podem ser usados para produzir produtos de limpeza. Existem os reagentes que eles são utilizados para fazer análise de água, de solo, né, para limpeza, os peróxidos, que são utilizados na indústria para limpeza industrial e tudo mais, e até para a produção de combustíveis, entre outras coisas. Então são produtos que são utilizados com as mais diversas finalidades. Mas, por conta da questão desses químicos serem também base, né, ou seja, matéria-prima para a produção de drogas e entorpecentes ilícitos, existe até lei específica para tratar da questão da destinação, do transporte, da produção, de tudo isso. Então, existe uma lei que vai tratar disso.
No Brasil, a lei é a 10.357 de 2001. E lá dentro dessa lei, ela estabelece à Polícia Federal a competência para investigar, para receber as declarações, para receber os formulários a respeito desses produtos. Então, essas empresas elas são obrigadas, mesmo que você às vezes veja um laboratório de análises químicas simplificado perto da sua região, ele é obrigado a dizer, olha, eu comprei tanto, eu utilizei tanto para fazer uma análise laboratorial e aí eu tive um problema porque ele estava com defeito, eu descartei tanto e apresentar esses relatórios à Polícia Federal periodicamente, exatamente para evitar qualquer tipo de desvio e qualquer tipo de destinação ilícita, como é o caso que está sendo ventilado aí nessa situação do Renato Cariani, de que essas drogas estariam sendo produzidas, né, esses produtos químicos estariam sendo destinados aí à produção de drogas. E aí essa lei tem que ser seguida com extremo rigor. Exatamente por quê? Porque o pessoal usa o negócio para fazer drogas. Então as empresas que fazem atividade lícita, fazem tudo corretamente, mesmo assim tem um trabalho ali imenso, né? É claro que agora, como indiciado, a Polícia Federal vai coletar provas, vai coletar depoimentos, provavelmente fazer ali, vamos dizer assim, o sequestro de bens e de bloqueio de bens, captura ali de informações, de computadores e tudo mais, né? Para conseguir fazer ali uma coletânea de provas a fim de levar ao Ministério Público para que seja oferecido qualquer tipo de denúncia e que se prove, de fato, que eles tiveram algum tipo de participação nesse crime. E aí o que é interessante nós observarmos ali também? Na mesma notícia, ali nessas notícias que estão veiculando, já fala ali que ele foi também indiciado por associação para o tráfico de drogas e por lavagem de dinheiro. A associação para o tráfico de drogas está previsto lá dentro da mesma lei, da 11.343 de 2006, que ela é um microsistema jurídico que trata a questão de drogas, né? Posso falar sobre isso mais detalhadamente em outro momento. Mas lá no artigo 35 fala, né, associarem-se duas ou mais pessoas, né, para o fim, né, com a finalidade, com o elemento liame subjetivo, né, com a mesma vontade de praticar ali os crimes que estão lá no artigo 33, no 34, no 33 caput no parágrafo, né, que, no primeiro parágrafo, que é o tráfico equiparado. Então, essas pessoas que se unem ali, duas pessoas se uniram, ó, fulano, vamos lá, vamos praticar? Vamos. Beleza, já também, automaticamente, com o crime principal, já incorrem no crime acessório também, que é o de associação. Tá? E o crime de lavagem de dinheiro. Que lavagem de dinheiro é praticamente que eles estavam pegando ali, vamos dizer assim, esse fruto, né, os valores percebidos nesse desvio de produtos com a finalidade do tráfico, ou seja, o desvio de produtos para auferir ali recursos ilícitos, e esses recursos ilícitos sendo esquentados dentro de uma empresa. Então, isso seria basicamente o lavagem de dinheiro. O de lavagem de dinheiro, eu quero um dia fazer aí uma outra análise de um caso concreto, também em relação a ele, porque é um crime muito interessante. É um crime parasitário, então é um crime que precisa de um ilícito principal e ali precisa que exista, vamos dizer assim, recursos que foram oferidos daquele ilícito principal e de alguma forma esses recursos estão sendo destinados. Ali, aí a partir daí começa a ser lavagem de dinheiro, mas não é o caso hoje. Hoje o principal era falar sobre o tráfico equiparado, né? Porque ficou muito interessante a manchete, tráfico equiparado. Todo mundo, poxa, mas o que é tráfico equiparado? É tráfico ou não é? Então está dentro da mesma lei, precisa do crime principal, ou seja, tiveram os traficantes ali que estavam produzindo droga e vendendo droga, e ele faz o que? Ele fornece produtos para esses caras ali. Ele não se envolve diretamente com o tráfico de drogas. Ele não se envolve diretamente, mas ele passa a, tipo, fornecer. Isso são suspeitas, são indícios, são que tem vestígios e tudo mais. Ele já foi a público, já se manifestou e acreditamos aí que tanto a polícia quanto a defesa técnica vão trabalhar para poder cada um demonstrar ali a sua versão. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, curta, compartilhe, comenta aqui se tiver algum caso que você quer que eu faça a análise aqui também. Tá? Se inscreve no canal, que aí você vai conseguir receber aí
as próximas notificações. Muito obrigado. Espero que, de fato, de verdade, tenha sido produtivo o vídeo de hoje.